Você já sentiu que as tentações na sua vida parecem impossíveis de resistir? Que elas surgem nos momentos mais difíceis, tentando te afastar do propósito de Deus? Hoje, vamos mostrar estratégias práticas, baseadas na Bíblia, para vencer as tentações e fortalecer sua caminhada espiritual. Fique comigo, porque este pode ser o começo de uma grande transformação. Todos nós enfrentamos tentações. Elas são parte da experiência humana, e muitas vezes parecem surgir exatamente nos momentos de fraqueza. Seja através de pensamentos, desejos ou situações externas, as tentações têm o objetivo de nos desviar do caminho de Deus. A Bíblia nos alerta que a tentação é uma batalha espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, lemos que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Isso significa que as tentações não são apenas circunstanciais. Elas podem ser estratégias do inimigo para enfraquecer nossa fé e nosso propósito. Mas aqui está a boa notícia. A tentação em si não é pecado. Como Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15 nos ensina, o pecado ocorre quando cedemos à tentação. Portanto, mesmo em meio a esses desafios, há esperança e possibilidade de vitória. A Bíblia nos oferece um manual completo para vencer as tentações, e as estratégias começam com compreensão, oração e ação prática. Neste vídeo, vamos explorar passos como entender o que são as tentações, reconhecer suas fontes e seguir o exemplo de Jesus no deserto. Falaremos também sobre a importância de fugir das situações que favorecem o pecado, usar a palavra de Deus como arma, renovar a mente e depender do Espírito Santo para resistir. Com essas estratégias, você terá um caminho claro para superar as tentações e fortalecer sua vida espiritual. Passo 1. Compreendendo o que são tentações segundo a Bíblia. Para vencer qualquer desafio, é essencial entendê-lo. Então, o que são tentações segundo a Bíblia? Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, nos explica que a tentação nasce dos nossos próprios desejos, que nos atraem e nos seduzem. É importante notar que ser tentado não é pecado. O pecado ocorre quando cedemos à tentação e agimos contra a vontade de Deus. A tentação é como um teste. Ela revela nossas fraquezas e, ao mesmo tempo, nos dá a oportunidade de escolher a obediência a Deus. Pense nisso. Até Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Isso mostra que, com a abordagem certa, podemos resistir e crescer espiritualmente. Passo 2. Reconhecendo a fonte das tentações. As tentações têm duas principais fontes: nossa natureza humana e os ataques espirituais. Primeiro, nossa carne, ou seja, nossa natureza caída, muitas vezes deseja coisas que nos afastam de Deus. Como Paulo escreve em Romanos capítulo 7, versículo 19: Pois o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que não quero, esse faço. A segunda fonte é espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos lembra que nossa luta é contra forças espirituais do mal. Satanás é chamado de tentador, porque seu objetivo é nos levar a desobedecer a Deus. Isso fica claro na tentação de Jesus no deserto, onde ele tentou Jesus com poder, riqueza e satisfação imediata. Reconhecer essas fontes nos ajuda a estar preparados. Quando sabemos de onde vêm as tentações, é mais fácil resistir e buscar a proteção de Deus. Passo 3. A importância de estar vigilante e em oração. Jesus nos deixou um ensinamento essencial sobre como vencer as tentações. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Esse conselho combina duas ações fundamentais: a vigilância, que é estar atento às situações ao nosso redor, e a oração, que fortalece nosso espírito contra as armadilhas do inimigo. A vigilância nos ajuda a reconhecer os momentos e os lugares onde somos mais vulneráveis. É como um guarda em uma torre de vigia, sempre atento para identificar o perigo antes que ele chegue. A oração, por sua vez, conecta nosso coração a Deus, dando-nos a força e a sabedoria para resistir. Quando oramos, convidamos o Espírito Santo para nos guiar e proteger. Passo 4. O exemplo de Jesus ao vencer as tentações. Quando pensamos em como vencer as tentações, o exemplo de Jesus é fundamental. Em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, vemos que, após passar 40 dias em jejum no deserto, Jesus foi tentado pelo diabo.
Ele foi desafiado com ofertas de poder, riquezas e prazeres, mas respondeu com firmeza: está escrito. E citou a palavra de Deus para resistir. Isso nos ensina que, para enfrentar a tentação, precisamos usar a Bíblia como nossa espada espiritual. Quando sentimos o peso da tentação, devemos lembrar das promessas e verdades de Deus, como Jesus fez. A palavra de Deus tem poder para nos livrar das mentiras do inimigo. Passo 5. Fugindo das situações de tentação. Uma das estratégias mais eficazes para vencer as tentações é simplesmente fugir das situações que nos expõem a elas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, nos dá uma promessa maravilhosa. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas junto com essa promessa, Ele nos dá uma saída. Às vezes, essa saída é evitar ambientes, amizades ou comportamentos que nos conduzam ao pecado. Por exemplo, se sabemos que um certo lugar ou situação nos leva a fazer escolhas erradas, devemos ter a coragem de nos afastar. Fugir da tentação não é fraqueza, é sabedoria e autocontrole. Passo 6. O poder da palavra de Deus no combate à tentação. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é uma poderosa arma contra a tentação. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, Paulo descreve a palavra como a espada do Espírito. Isso significa que, assim como uma espada é usada para cortar e proteger, a palavra de Deus nos protege e nos dá poder para cortar as mentiras e tentações do inimigo. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou a Escritura para responder a cada provocação do diabo. Ele não apenas conhecia as palavras, mas as usava de forma estratégica. Da mesma forma, devemos memorizar versículos que nos fortaleçam em momentos de fraqueza. Quando a tentação surgir, tenha versículos prontos em sua mente para combater os ataques espirituais. Memorize os seguintes versículos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes dará um escape, para que a possam suportar. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso, naquele que me fortalece. Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, mas sim, um que, como nós, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Aproximemo-nos então com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia, e achamos graça para socorro, em ocasião oportuna. Esses versículos não apenas reforçam a resistência à tentação, mas também fortalecem nossa fé, lembrando-nos de que Deus está conosco em todas as batalhas espirituais. Passo 7. A necessidade de uma mente renovada. Romanos capítulo 12, versículo 2. Nos desafia com um princípio fundamental. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A renovação da mente é uma das chaves mais poderosas para vencer as tentações. Quando nossa mente está alinhada com a vontade de Deus, a tentação perde seu poder sobre nós. Uma mente renovada significa focar nas coisas de Deus, nas verdades de Sua palavra e nas promessas divinas. Quando permitimos que nossos pensamentos sejam governados por Deus, as tentações se tornam menos atraentes. Como Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos instrui. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Passo 8. O papel do Espírito Santo na vitória sobre o pecado. A luta contra a tentação não é uma batalha que enfrentamos sozinhos. O Espírito Santo, que habita em nós, é nosso guia, consolador e ajudador. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo nos diz: andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso significa que, ao seguirmos a orientação do Espírito,
podemos resistir aos desejos da carne e viver de maneira alinhada com a vontade de Deus. O Espírito Santo nos capacita a reconhecer a tentação antes que ela nos domine. Ele nos dá forças para tomar decisões que honrem a Deus, mesmo quando somos pressionados. A dependência do Espírito Santo é, portanto, fundamental para uma vida vitoriosa. Passo 9. Perseverança na luta contra a tentação. A tentação é uma parte inevitável da jornada cristã, mas a boa notícia é que não estamos sozinhos. Em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9, lemos: Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o adversário de vocês, anda ao redor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. A perseverança é a chave para vencer a tentação. Não importa quantas vezes sejamos tentados, a resistência deve ser constante. Além disso, Tiago capítulo 1, versículo 12, nos dá uma promessa. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A recompensa por resistir às tentações é grande. Ao perseverarmos, nos tornamos mais fortes na fé e mais semelhantes a Cristo. Agora que você aprendeu como vencer as tentações segundo a Bíblia, lembre-se: a vitória é possível através da vigilância, oração, uso da palavra de Deus, uma mente renovada e a ajuda do Espírito Santo. A tentação pode ser forte, mas Deus já nos deu todas as ferramentas para resistir. Persevere, permaneça firme e confie nas promessas de Deus.